A União Europeia excluiu o Brasil da lista de países aptos a exportar carne para o bloco. A relação foi publicada hoje, o comunicado já foi feito ao Ministério da Agricultura. De acordo com os documentos, animais vivos e destinados à produção de alimentos não poderão ser enviados à zona do euro. Assunto para a âncora do AgroNews, Isadora Camargo. Isadora, boa tarde, bem-vinda ao 360. Boa tarde, Débora, tudo bem? A gente falando aqui de um assunto que não é tão bom assim para o Brasil, mas que deve ser analisado com muita cautela. E eu já vou começar então para vocês que o setor de carnes brasileiro recebeu com surpresa essa decisão da União Europeia em restringir as exportações, as compras de carnes brasileiras, e isso afetaria a balança comercial do Brasil, Débora. Isso porque a União Europeia hoje é o segundo maior mercado para carnes no geral, bovina e de aves principalmente, para o Brasil, depois da China. O Brasil envia muita carne para a União Europeia. Hoje a União Europeia sofre com déficit produtivo e tem o seu rebanho menor assim em décadas. Então isso tudo é uma medida também com caráter de frear a inflação de alimento, inflação de carne lá na Europa. Mas o que acontece? Hoje esse mercado que vale aí, movimenta quase 2 bilhões de reais, segundo a balança comercial do Brasil em 2025, ele pode ser afetado. Conversava agora com um analista do setor que disse que o Brasil pode perder esse valor, pode perder de cara de 5% a 6%, se de fato esse documento que a União Europeia enviou for validado. Mas tem as cautelas que estão escondidas nesse documento, que é a seguinte. Primeira cautela, segundo esse analista e outras associações pecuárias brasileiras, é que as exportações brasileiras à União Europeia, elas não vão ser paralisadas agora. O documento fala de uma data muito importante de ser frisada aqui, que é 3 de setembro. Ou seja, se dentro desses próximos meses o Brasil não cumprir essa exigência fitossanitária do bloco europeu, aí sim teríamos problemas com exportação e então essa redução de valor. Porém, os analistas e as associações de produção e de exportação brasileira têm dito que o Brasil está dentro, sim, das questões e cobranças fitossanitárias que pede a União Europeia e que vai conseguir provar tudo isso nas próximas semanas. Então, tem alguns meses para se adequar e apresentar documentos que o bloco europeu venha também pedir e demandar. O que também temos por trás aí, a segunda cautela que eu falei para vocês, é que dentro dessas exportações estão incluídas também uma taxação que seria zerada agora por causa do acordo provisório entre a União Europeia e Mercosul. Depois de 12 dias, vem um documento desse da União Europeia, considerando que agora há pouco as taxas para carne seriam zeradas. Então, existe uma dúvida do segmento e até do consumidor que será que então não vai ser gerada? Como é que funciona a exportação de carne para a União Europeia nesse exato momento? Está tudo mantido, porque o que está em vigência é o acordo provisório União Europeia-Mercosul. Para cortes nobres tem uma taxa, mas no geral a carne é isenta da tarifa. Então, isso se mantém. Outra questão importante de mencionar é que no documento da União Europeia, a Comissão fala de evitar um uso de um antimicrobiano, que é uma espécie de antibiótico que é liberada para uso no Brasil e em outros países também, relacionada a crescimento do rebanho. De um lado, a União Europeia fala que os rebanhos brasileiros utilizariam essa substância e eles querem impedir esse tipo de uso para rebanhos que vão gerar alimentos, então é a proteína animal. Por outro lado, o Brasil declara que está tudo dentro dos conformes. Eu recebi agorinha algumas posições de entidades do setor. Eu queria pedir licença aqui para abrir aspas para vocês, ler esta nota. Primeiro da ABIEC, que é a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne, Débora. A ABIEC diz o seguinte, abre aspas, a medida anunciada está relacionada à implementação de novas exigências regulatórias, tem tom político. Depois, a ABIEC também fala que o setor privado
tem trabalhado em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, na elaboração de protocolos voltados ao atendimento dessas regulações. Além da ABIEC, a gente tem aqui a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, que também coordena toda a produção de carne, principalmente de aves e suínos no Brasil. Carne suína não vai para a Europa, mas carne de frango vai bastante. E abre aspas aqui da BPA, enfatizando que o Brasil cumpre integralmente todos os requisitos da União Europeia. Outro ponto que cabe esclarecer, segundo a entidade, é que as exportações não estão suspensas, Débora. E tem mais atualização chegando por aí. O setor recebe com certo receio toda essa exigência europeia, mas ao mesmo tempo é um setor que há muitos anos está organizado, já tem salvaguardas, não é só com a União Europeia que lida, tem a questão China, a questão Estados Unidos. Então o setor pecuário é bastante organizado e já está pressionando o governo brasileiro também. Bastante diversificado, né? Conseguiu fazer esse trabalho que é tão importante, não ficar pendurado, como a gente está vendo aí, não colocar todos os ovos numa cesta só. Isadora, então você trouxe o posicionamento de entidades, mas o governo brasileiro acabou de se posicionar também, né, sobre essa restrição da União Europeia. Qual que foi o tom desse posicionamento brasileiro? É isso mesmo, Débora. O governo mandou uma nota agora à imprensa dizendo que recebe com muita surpresa essa posição da União Europeia e a exigência da União Europeia. Como a gente vê na tela, essa documentação também foi publicada, aliás, essa nota do governo foi publicada no site oficial. E a coisa mais importante dela é que a delegação brasileira deve se reunir amanhã com autoridades da União Europeia para discutir as próximas tratativas em relação à exportação. Muito provavelmente tem autoridades técnicas envolvidas nessa delegação brasileira, que vai conversar com autoridades também técnicas da União Europeia para expor muito do que a gente imagina e conversou com os especialistas, que é para expor a questão de qualidade do rebanho, questões fitossanitárias, que tipo de rebanho brasileiro que é exportado, que utiliza ou não utiliza antibióticos, que já estão extremamente certificados, porque o Brasil é um dos líderes em produção de carne certificada no Brasil. Então, amanhã deve ser um encontro de pares para apresentar essa documentação e aí começam tratativas para tentar fazer uma espécie de comprovação, Débora, do lado brasileiro, para que a União Europeia possa liberar e então a gente chegar em setembro, 3 de setembro, exportando normalmente. Por isso que as entidades do setor pecuário brasileiro estão insistindo que é um tom, uma sinalização política da União Europeia e também uma forma de alguns países do bloco europeu conseguirem dar uma freada nas angústias e agruras do seu setor produtivo. A gente sabe que a França, por exemplo, é bastante contra o acordo da União Europeia e Mercosul, porque alega que perderia competitividade na produção de alimentos no país francês.